Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Reno Ribeiro. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos começar um curso de gestão estratégica, de negociação estratégica, tanto para funcionários, empregados, empresas, para o setor privado e setor público. Eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou PhD em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Sou mestre em administração pela Universidade do Minho, em Portugal. Tenho várias especializações, pós-graduações, MBAs, inclusive na área de negociação, de gestão de pessoas, na área de direito. Possuo vários livros publicados, artigos, congressos acadêmicos, etc. Isso tudo você pode utilizar, você pode encontrar no meu currículo. Então, com essa breve descrição, falaremos um pouco da nossa série de vídeos do nosso curso de gestão estratégica. Esse curso ele tem como objetivo tanto o setor privado como o setor público, envolvendo diversas situações, como negociação salarial, negociação com empregados, qualquer tipo de negociação no âmbito corporativo ou até pessoal, né? Elas são cruciais para o sucesso pessoal e profissional. Lembrando que nós estamos sempre negociando. A negociação é intrínseca ao ser humano. Desde que ele nasce, você negocia até com um bebê chorando, você negocia com o seu chefe, com o seu colega, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu parente, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, ou seja, a negociação ela é intrínseca aos relacionamentos humanos. Então a gente não pode fugir do processo negocial, não se foge disso. Nós temos que buscar as melhores soluções para todas as partes envolvidas, buscando os nossos interesses, os interesses da outra parte, quem vai ganhar o quê, para que as duas partes possam ganhar o máximo possível, o máximo de benefícios possível, porque o objetivo da negociação ele é de obter as maiores vantagens, mas também de construir relacionamentos. Em alguns casos, as partes envolvidas, uma das partes, ela quer só ter o maior lucro e em detrimento do relacionamento. Mas isso aí é uma escolha pessoal. Geralmente, num local de trabalho, num contexto profissional ou num contexto familiar, você quer manter aquele relacionamento, você quer manter um bom relacionamento com seu chefe, com seus colegas, com seus subordinados, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado. Então, essa negociação ela tem que representar ganhos para ambas as partes. Então, é possível negociar-se no ganha-ganha e não apenas no ganha-perde, num jogo de soma zero. Existem situações em que a negociação é um jogo de soma zero, ou seja, um perde e outro ganha, sim, mas isso ocorre em detrimento ao relacionamento. Essa negociação geralmente ocorre uma vez só e não há um pós-venda, não há uma manutenção desse relacionamento com essa contraparte. Aqui o interessante é que nós possamos conhecer os tipos de negociação, até para nos precavermos contra esse tipo de negociação do ganha-perde, em que uma parte perde e outra parte ganha, que não sejamos nós a parte que perde, e sim a parte que ganha, e evitarmos esse tipo de ataque, esse tipo de situação em que uma parte se beneficia e a outra, seríamos nós, se prejudicaria. Isso devemos evitar ao máximo. E devemos evitar ao máximo também prejudicar as outras pessoas em detrimento do relacionamento, mas lembrando, isso é uma escolha. Então, a minha linha seria a negociação do ganha-ganha com a manutenção do relacionamento. Mas aqui nós vamos estudar, nós vamos analisar esses outros tipos de negociação do ganha-perde. Mas o importante é que tenhamos um ganha-ganha para
ambas as partes para que haja sempre uma nova negociação. Então, as negociações, né, a importância da negociação estratégica está na sua aplicabilidade, em que ela pode ocorrer em vários contextos, no contexto familiar, profissional, empresarial. Então, essas habilidades de negociação, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência profissional, o nosso progresso profissional e também a manutenção de boas relações com as outras partes e com a conquista de melhores posições na corporação, no mercado. E, claro, o interessante aqui é que nós tenhamos todas as partes satisfeitas e com vantagens nessa negociação. O objetivo é esse. Mas, claro que nós devemos conhecer os outros tipos de negociação para que nós possamos nos precaver contra qualquer jogada, qualquer estratégia agressiva ou armadilhas na negociação. Então é importante no processo negocial, deixa eu me colocar aqui para sair um pouquinho das letras. Então é importante a definição de metas, o que você quer obter com essa negociação, os objetivos, prioridades, você tem que ter isso bem definido, uma preparação necessária, tendo em vista que a outra parte também pode e vai se preparar para a negociação, então é necessário que você esteja preparado para negociar, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e o contexto dessa negociação. Uma análise SWOT é fundamental, é útil, bem como outras técnicas de negociação, de análise, né, de cenários, para que você esteja bem preparado. Desculpe. Para que você esteja bem preparado para essa negociação. Então, uma pesquisa e análise é fundamental. E o planejamento das estratégias de negociação e alternativas, caso haja algum impasse, caso haja algum ponto intermediário que não é nem aquilo que você quer, nem o que o outro oponente, a sua contraparte quer. Então é importante ter esse preparo prévio antes da negociação. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre estratégias e táticas negociais de forma bem superficial, porque em seguida nós iremos nos aprofundar nesse tema. Nós temos aí a negociação competitiva, em que o foco é maximizar os ganhos, muitas vezes em detrimento do seu oponente, em que nós temos uma negociação de soma zero, um perde e outro ganha. Nós temos também o oposto disso, uma negociação acomodativa, que em vez de você privilegiar o seu interesse pessoal, o seu próprio ganho, você vai numa situação de ceder, de fazer concessões para a outra parte, muitas vezes em detrimento do seu interesse. E uma negociação integrativa, que busca por soluções que possam atender às necessidades de ambas as partes. No exemplo de uma negociação competitiva, seria a venda de um carro usado, por exemplo, em que o vendedor ele teria mais informações sobre o carro do que o comprador e ele iria omitir essas informações de modo a maximizar o ganho, porque aquelas informações, caso estivessem sobre o domínio do comprador, isso baixaria o preço do veículo, como, por exemplo, a ocorrência de batidas, ou se o carro foi táxi, ou se o carro teve algum problema, um recall e que ele não foi chamado para esse recall, ou alguma outra situação que desvalorizasse o carro e o vendedor omite essa informação
para poder repassar o veículo pelo maior preço possível e depois o comprador que se vire, que lute com essa dificuldade. Então seria uma negociação, além de competitiva, uma negociação de forma agressiva, de forma a sacrificar o relacionamento. Uma negociação acomodativa seria numa situação em que você não quer um conflito e você acaba cedendo em alguns pontos para poder talvez manter um relacionamento, manter o seu emprego. Naquele momento você não está podendo ter muito poder de barganha, então você vai cedendo ao seu oponente, a sua contraparte, para poder manter uma situação, manter algum tipo de algum contexto em que você não quer se desfazer daquele contexto ou daquele relacionamento no momento. E a comunicação integrativa, ela busca por novas soluções, envolvendo muitas vezes soluções criativas, envolvendo muitas vezes o conhecimento das reais necessidades da outra parte. Muitas vezes o real interesse da outra parte ele é diferente do que inicialmente foi declarado. Então, por meio da escuta ativa, por meio da empatia, da conversação, da troca de ideias, da criatividade, nós podemos propor novas soluções que representem um ganho para o meu oponente, que não necessariamente elas têm um custo muito alto para mim, mas que têm um benefício muito grande para o meu interlocutor. Por exemplo, se eu for um chefe e estiver numa negociação salarial, talvez eu não possa conceder um aumento para o meu funcionário naquele momento, mas eu posso conceder outros benefícios, como flexibilidade de horário, a possibilidade de exercer o trabalho remoto, se for o caso, se ele enxergar benefícios nisso, uma questão de plano de saúde, auxílio alimentação, alguma outra coisa, algum outro contexto que possa gerar benefícios para o meu oponente em alternativa àquela impossibilidade que eu tenho no momento de aumentar o salário. Então eu posso oferecer outros benefícios que para mim não vão custar tanto, às vezes até eu tenho até um ganho na concessão daquele benefício. Por exemplo, eu posso conceder o trabalho remoto e ter um ganho de produtividade. Isso vai representar até não uma perda, não estou cedendo nada, eu estou apenas flexibilizando, mas vou ganhar mais ainda com a satisfação do funcionário, com a manutenção daquele funcionário nos meus quadros. É melhor do que ter uma rotatividade, ter que demitir um funcionário e contratar outro. Então isso ajuda, né? E vamos buscando, por meio da negociação integrativa, soluções para ambas as necessidades. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Continuamos o nosso conteúdo inicial nos próximos vídeos. Até lá!